Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou tratar sobre um assunto, digamos, que talvez seja polêmico. Eu não acho, porque isso para mim é um tanto óbvio, mas como tem muita gente ufanista, tá, com um patriotismo um tanto irracional, eu acho necessário gravar este vídeo, tá, para explicar uma seguinte razão. Por que o Brasil não poderia ser o país mais poderia ser a maior potência econômica mundial, tá? Poderia ser uma das maiores? Poderia. Porque eu já vi algumas pessoas dizendo que se o Brasil fosse habitado por pessoas mais civilizadas, mais bem formadas, entendeu? Se de repente a educação brasileira ficasse igual à do Japão ou de certos países europeus, o Brasil poderia crescer a tal ponto de ficar até mais rico que os Estados Unidos. Eu vou buscar explicar aqui por que não acredito nisso. Não tem como o Brasil ser mais rico que os Estados Unidos. Ou seja, não tem como o Brasil ser a maior potência econômica mundial. Tá? Porque eu também acho que a China não vai passar os Estados Unidos. A principal razão aqui, e eu vou focar nela, exclusivamente nela, é por razões justamente geográficas. Comecemos descrevendo a geografia do Brasil. O Brasil, como nós bem sabemos, tem um pouco mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com a parte leste banhado pelo Oceano Atlântico e a parte oeste fazendo fronteira com diversos países e sendo cortado por diversos rios. Tá? Dentre os rios fronteiriços, se destaca o Rio Paraná, que, salvo engano meu, compõe a quarta maior bacia hidrográfica do mundo. E fica dentro do Brasil, na região norte, também a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a do Rio Amazonas. E tem outros rios significativos também, como o Rio Negro, que, ao se encontrar com o Rio Solimões, que é um outro nome dado ao Rio Amazonas dentro do território nacional, forma aquele fenômeno maravilhoso do encontro das águas. Também há o Rio Araguaia e principalmente o Rio São Francisco, que é o maior rio dentro do território brasileiro. O Rio Amazonas é provavelmente o maior rio do mundo em extensão e certamente o maior em volume de água, de longe. No entanto, não apenas isso. A região centro-oeste do Brasil é muito conhecida pelo seu enorme potencial agrícola, tá? Assim como parte da região sudeste. A região norte nem tanto, nordeste, por conta da seu clima semiárido. No entanto, tem um certo potencial energético. E também temos a região sul, muito conhecida pelas suas plantações de café e é a região com o maior índice de desenvolvimento humano do Brasil, tá? E a região sudeste, claro, que é a região mais rica do Brasil, digamos assim, é o motor econômico do Brasil. E tudo isso condensado em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Mas fica a pergunta, isso é suficiente para ser uma potência econômica? Com certeza sim. Tá? Se o Brasil não tivesse o modelo de Estado que tem, essa coisa medonha iniciada com Vargas, se bem que desde o Império já não era bom, e principalmente pelo atual governo, né? E fora também que esse problema educacional. O Brasil não é um bom formador de profissionais, tá? E isso prejudica bastante. Mas
É necessário aqui desfazer este mito de que o Brasil seria a maior potência econômica mundial. E isso já começa a partir da comparação do mapa brasileiro com o próprio mapa americano. O mapa brasileiro eu não preciso descrever aqui, né? Todo mundo conhece, creio eu, como é que é o mapa do Brasil. Mas devemos prestar atenção no mapa dos Estados Unidos. Observe o mapa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é banhado na costa oeste pelo Oceano Pacífico, banhado na costa leste pelo Oceano Atlântico, e ao sul temos o Golfo do México. Os Estados Unidos já apresentam uma vantagem considerável só por esse fato. Ele é banhado, tem uma costa maior que a do Brasil, banhado por 2 oceanos e mais o Golfo do México. E a parte central dos Estados Unidos tem um gigantesco potencial agrícola. Tá? Que é onde a gente vê nos filmes e séries, etc., aquelas paisagens de plantações de milho de se perder de vista. E também tem a bacia hidrográfica do Mississippi, Missouri, que é uma das maiores do mundo. É maior que a do Amazonas? Não é. Tá? Não é. No entanto, a sua participação na economia americana é muito mais relevante. Porque a bacia hidrográfica do rio Mississippi, Missouri, estão justamente na região onde há uma grande produção agrícola e o rio já pode ser usado como um meio de transporte até o sul. E por falar em sul, é um ponto que também merece ser destacado. O sul dos Estados Unidos, ele é riquíssimo em petróleo. Inclusive, os Estados Unidos, sozinho, produz quase 13 milhões de barris por dia, enquanto que o Brasil produz pouco mais de 3 milhões. Para vocês terem uma ideia, o Texas, sozinho, produzindo 5 milhões e meio de barris de petróleo por dia, produz mais petróleo que o Brasil inteiro junto. Isso significa que os Estados Unidos ele tem muito, muito mais petróleo que o Brasil. Muito graças ao Golfo do México. Tá? E também é o quinto país que mais produz ouro no mundo, com 170 toneladas por ano, contra 60 do Brasil. Como vocês podem ver, são commodities que valem bastante, né? Então, a conclusão que se chega até aqui é que não tem como o Brasil ser mais rico que os Estados Unidos, considerando apenas o aspecto geográfico. Até porque estão falando de uma situação hipotética em que a educação brasileira seria melhor e coisa e tal. Se o Brasil fosse habitado por pessoas com formação educacional semelhante aos Estados Unidos, certamente eles usariam todo o potencial que o país tem, mas não poderia superar o dos Estados Unidos. Analisem o mapa dos Estados Unidos, o formato dele. Perceba que ele basicamente, excetuando, claro, o Alasca e o Havaí, que não fazem parte desse bloco, mas perceba que a parte principal do país é basicamente um retângulo deitado. E as divisões e o formato de cada estado são razoavelmente simétricos. Isso facilita muito a conexão entre os estados, como é visível, inclusive, pela parte rodoviária e ferroviária que está aí. Não tem todas as estradas, tá? Nem todas as ferrovias, mas dá para ter uma noção. Inclusive, é possível ir de Nova York até
Los Angeles de ônibus, tá? Imagine se fosse possível, por exemplo, ir de Boa Vista até Porto Alegre de ônibus, coisa que no Brasil é impensável, tá? Pelo menos não com tanta facilidade. O Brasil, pelo contrário, não tem um formato que favoreça, ele é bem assimétrico. É estreito no sul e largo no norte. E só tem litoral na costa leste, e isso prejudica um pouco, visto que na parte oeste ele faz fronteira com países por onde a Cordilheira dos Andes passa. Então, isso faz com que muitos locais fiquem isolados, como é o caso por exemplo, do estado do Amazonas, ou do Roraima, ou do Acre, ou Rondônia. Os estados do norte, em geral, são muito isolados. As cidades são bem isoladas e isso é prejudicial para o desenvolvimento econômico do lugar. Tá? Inclusive, é uma das razões para terem essa ideia de Jerico, que é a tal da Zona Franca de Manaus, né? Inclusive. É um incentivo que o governo brasileiro faz aí para que ali tenha um desenvolvimento econômico, mas em detrimento com prejuízo que todos os estados têm que pagar depois. Ademais, esse é um fato. E também o fato do Brasil ser muito mais cortado por estradas do que ferrovias, tá, contribui. Mas aqui a gente está simulando a seguinte ideia: se o Brasil fosse habitado por pessoas realmente civilizadas, inteligentes, né, que não façam besteira desse tipo. Então vamos imaginar o Brasil, que assim como os Estados Unidos e assim como o Japão, estão cortados não só, o Brasil está cortado não só por estradas, como também por ferrovias. Tá? Vai adiantar alguma coisa? Difícil. Porque não vai ter como fazer uma ponte por cima do Rio Amazonas, por exemplo. Então, essas regiões vão continuar sendo isoladas, tá? Inevitavelmente. Vai melhorar. Eles ficariam em situação bem melhores? Ficariam. Para não deixar de ser isolados. Assim também, a região Nordeste continuaria com baixo potencial agrícola, tá? Por conta de ser uma região semiárida. No entanto, estaria em uma situação bem melhor. Assim como também vemos que nos Estados Unidos tem regiões semiáridas, até mais do que o Nordeste, e mesmo assim possuem um nível de desenvolvimento bem razoável. E também vale lembrar que, apesar das regiões desérticas dos Estados Unidos, essas regiões desérticas dos Estados Unidos têm um grande potencial para atrair turista. Afinal, temos o Monument Valley, temos o Grand Canyon e outras atrações por aí. O Nordeste se destaca turisticamente mais pelas suas belas praias. Mas belas praias os Estados Unidos também têm. No mais, é isso que eu tenho a dizer hoje. Não tô querendo aqui puxar o saco dos Estados Unidos, tá? Quem me acompanha sabe que eu sou muito crítico aos Estados Unidos. Eu sei que boa parte do território americano foi conquistado por meio de pilhagens, principalmente a parte sul, onde está o Texas, que pertencia à Espanha, assim também a costa oeste, riquíssima em ouro, que também pertencia à Espanha. Também tem o fator dos Estados Unidos ter comprado a região da Louisiana a preço de banana, tá? Que é uma das regiões com maior potencial agrícola do mundo, até mais que o Brasil, possui um dos solos mais férteis do mundo, entre outras coisas. Eu sei que os Estados Unidos foi favorecido nem sempre por meios mais honestos, tá? No entanto, o que eu quero dizer aqui é que a sua geografia atual é muito favorável, extremamente favorável para quem quer ser
não apenas uma superpotência, como a maior potência econômica mundial. A geografia americana é absolutamente essencial para que os Estados Unidos tenham o poder que eles têm. Tudo bem? Não estou aqui para elogiá-los de forma alguma. Tá? E eu também quero dizer que a geografia brasileira não é favorável, tá? Para que o Brasil se torne uma superpotência. Não é. Isso vocês têm que aceitar. O Brasil não produz tanto ouro assim. O Brasil não produz tanto petróleo assim. O potencial agrícola do Brasil, o Brasil tem, mas não é bem explorada. E fora também que o seu formato faz com que muitas regiões fiquem totalmente isoladas, quase que totalmente isoladas, tá? É apenas isso que eu quero expor aqui. E por hoje é só. Fique com Deus, até um próximo vídeo.